Então, só complementando o que o irmão Allen tem pregado, você sabe que a palavra de Deus não é para ofender, nem confrontar no sentido de desmoralizar alguém. Mas na realidade, a vida do homem já está desmoralizada. Eu era um imoral há 35 anos atrás, um inútil para a sociedade brasileira, drogado, meu negócio era droga, sexo e rock and roll. E por misericórdia de Jesus, eu reconheci a minha miséria. A Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. E essa misericórdia é estendida a todos os homens. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Deus quer, mas se você não querer, Ele respeita a sua decisão. Eu sempre tenho falado nas pregações que Jesus nunca exige que alguém creia nele ou aceite as suas palavras. Segunda Crônicas, capítulo 15, o versículo 2, está escrito: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. Leia na tua Bíblia. Então Deus não é um ditador que obriga alguém a crer nele. Jesus disse: quem quiser ouvir, que ouça. Se você não quer ouvir aqui em São Paulo, o americano vai ouvir na América, o alemão vai ouvir na Alemanha, o inglês vai ouvir na Inglaterra e assim por diante, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. Ele é o desejado. Ou você acha que é só aqui na Praça Ramos Azevedo que se prega esse evangelho? Qualquer parte do planeta, a Bíblia é o maior best-seller de todos os best-sellers. Não existe um livro mais lido no mundo a não ser a Bíblia. E alguém diz que a Bíblia é um monte de papel e que o papel aceita tudo e ironizam a Bíblia. O seu documento também é papel. O SIC, o RG, a carteira profissional. Mas são esses documentos que identificam como um cidadão e te dá acesso à vida social. Eu duvido que você abre uma conta num banco sem documento. Eu duvido. E não é papel os documentos? Eu duvido que você trabalhe numa empresa sem a documentação. A primeira coisa que o departamento pessoal de qualquer empresa pede: documento. Ah, eu não tenho. Também não tem vaga para você. Aí eu penso, se um documento identifica um homem e lhe dá acesso à vida social, a Bíblia identifica Jesus como rei e nos dá acesso ao reino espiritual. Por isso que ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por isso que eu digo, eu era um imoral, não tinha personalidade, mas quando eu comecei a ler a Bíblia e aplicar na minha vida essas palavras, elas começaram a fazer efeito, começaram a gerar uma nova personalidade. Por isso que diz o apóstolo Paulo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não num passo de mágica, mas é num passo de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Leia a Bíblia. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. É como um covarde que vai numa guerra e se rende para o bandido ou para os seus inimigos. Há muita gente deixando o evangelho e se rendendo para os prazeres da carne e do mundo. Sabe o que Paulo diz? Que nos últimos dias o homem seria mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Amariam mais a criatura do que o seu Criador, que é bendito e eterno. E é uma verdade. Se aqui tivesse o Tiririca num palco fazendo um show de piada com Tom Cavalcante, isso aqui ia parar e o trânsito ia parar, ou não? Porque amam mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Deus ama o Tom Cavalcante, é claro. Deus ama o Tiririca, Deus tem prazer em salvar todos os homens. Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus foi bem claro.
e categórico. Diz Jesus: larga e espaçosa. Deixa o fariseu passar. O fariseu do século 21 ainda existe. Mas continuando. Você sabe quando você abre a Bíblia, como o irmão Arlen estava pregando, e a gente vê gente zombando, ironizando. Mas se alguém não zombar de nós ou não criticar, a Bíblia não está sendo verdadeira. Porque Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso motivo o mundo vos odeia, como odiou a ele também. Amém? Você não quer ser criticado? É só você fazer a vontade do mundo. Vim aqui com um grupo de axé, fazer um movimento aqui, um forró, aí todo mundo vai bater palma pra você, ou não vai? Mas Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Acabamos de falar, como o irmão Allen relatou, sábado, N.N. House, uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo, uma jovem riquíssima. N.N. House, segundo os jornais, morreu solitária aos 27 anos de idade. Aí cumpre-se aquilo que Jesus disse: do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se a morte não respeita nem os grandes astros de Hollywood, do show business, vai respeitar a pessoa aqui que até está desempregada e zomba de Cristo? É verdade ou não é? Eu me lembro do ex-vice-presidente José de Alencar. Eu admirei aquele homem pelo seguinte: está com câncer e está no terminal. Sabe o que ele dizia? A minha vida está nas mãos de Deus. Eu não tenho medo de morrer porque eu sei que a minha vida pertence a Deus. Não sei qual foi a decisão dele, mas ele reconhecia Deus que podia dar vida para ele. Senhores, nem o grande ator Brad Pitt, que é um dos maiores atores de Hollywood, é obrigado a crer em Jesus, mas vai ser obrigado a descer a sepultura, como eu vou descer e todos os seres humanos descerão um dia. Sabe o que diz a Bíblia? O homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo final. Porque alguém acha que depois da morte o terror acabou e ficam tranquilos. Mas haverá o juízo final, e no juízo não tem volta. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O fogo não apaga e o bicho não morre. Está escrito. Não somos nós que estamos denunciando ou criando um clima de terror. Deus não cria clima de terror para ninguém. Deus é amor, mas diz também que ele é um fogo consumidor. O fogo não apaga e o bicho não morre. Outra coisa, daqui a pouco a gente vai concluir. Você sabe que cristianismo no Brasil, ser evangélico hoje no Brasil virou moda. Todo mundo é evangélico. A Gretchen diz que é evangélica, a Simone, a Monique Evans, Cláudia Pérez, o Xande, o marido dela. Mas chega no carnaval, eles estão lá no trio elétrico em Salvador. Senhores, sabe o que quer dizer cristianismo? Cristianismo é isto: compromisso com a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Kaká, um dos melhores jogadores do mundo, Kaká, hein? Celebridade mundial. Em 2010 ou 2009, ele foi promovido ou consagrado ao maior jogador do mundo. Você lembra? E todas as vezes que o Kaká dá uma entrevista, o nome de Jesus ele pronuncia. Coloca na camisa: eu sou de Jesus, em inglês. É verdade ou eu estou falando demais? Não quero dizer com isso que o Kaká é melhor do que aquele que é gari, ou daquele que é pedreiro ou carpinteiro. Tanto o carpinteiro como o Kaká, aos olhos de Deus, é a mesma coisa. Só que a gente que é pobre, está numa miséria, zomba e tem vergonha de Cristo. E ele que é rico, se rendeu aos pés de Jesus. Aí você vê a soberania de Cristo. Amém? E não é só o Kaká não. O Lúcio, que joga na Inter de Milão, capitão da seleção brasileira. Para quem não sabe, Lúcio é um atleta de Cristo e prega a palavra de Deus também.
Você sabe que o Evaí, que jogou no Guarani, jogou no São Paulo e no Palmeiras, o Evaí, sabe o que ele falou? Hoje eu quero ser pastor, para ganhar dinheiro, mas ele é rico. O Miller, que jogou no São Paulo também, é cristão. Teve uma crise aí financeira, mas ele está buscando a Deus. Amém? Sabe o que diz a Bíblia? Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ora, se até os ricos estão invocando a Deus, porque eles sabem que a sua riqueza, os seus status econômicos não vão lhe garantir a vida eterna. Sabe o que Jesus disse? Não acumuleis para vós tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Acumuleis para vós tesouros dos céus, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Amém? O maior investidor é aquele que investe no reino. Alguém nos vê aqui e pode pensar: aqueles pregadores são vagabundos, não tem o que fazer. Isso é hora de pregar numa sexta-feira, 2 horas da tarde. Hora passar droga, crack na rua, pode qualquer hora. Falar de Deus é vagabundo. É verdade ou não é? Queridos, o irmão Allen, ele é empresário. Ele tem uma empresa em Belo Horizonte. Ele deixa os funcionários lá, o gerente, e sai pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque ele encontrou em Jesus motivação para viver. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nem só de pão viverá o homem. Olha, você me vê aqui pregando com os irmãos. Eu já preguei em Frankfurt, na Alemanha, numa praça pública de Frankfurt, e houve muita gente ouvindo evangelho. É claro que eu não falo alemão, mas eu tenho um amigo meu, que ele é reverendo, mora há muitos anos na Alemanha, e é ele que me traduzia para o alemão. Pregava em português, porque ele nasceu em Portugal. Paulo de Oliveira, um jovem pastor, era ex-viciado em drogas. Deus o libertou e hoje ele prega evangelho nas praças de Frankfurt, de Stuttgart, onde eu preguei. Ah, esse cara tá mentindo, isso aí é jogo de palavras. Não, quem ficar até o final, não termina daqui a pouco. Eu tenho meu folheto ali, e nas costas do meu folheto tem meu site. O meu site na internet, você vai ver fatos não só da Alemanha, da Holanda, Suíça, Suécia, França. Estive na Bélgica, Londres, morei 4 anos. Você vai ver foto de Londres, ao ar livre. E muita gente ouvindo evangelho em Londres. Isso aqui é um lixo, não quero ofender, eu sou de São Paulo. Mas São Paulo, em vista de Londres, isso aqui é um lixo. Lá você não vê papel no chão, não vê gente na rua pedindo esmola, no farol, né? E lá se prega o evangelho de Jesus. Eu vi muitos jovens ingleses pregando evangelho nas portas do metrô de Oxford Circles. Eles abrem o som e pregam a palavra de Deus em plena Londres. Esse mesmo evangelho que você ouve aqui em São Paulo, todo homem está ouvindo. Sabe o que eles falam sobre isso? E quando esse evangelho ser pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Amém? Você recebeu há uns meses atrás aqui na cidade um folheto, e uma igreja aí disse que o fim do mundo ia ser em maio, né? De 2011. Lembra? O mundo acabou? Cuidado que e esses são crentes, viu? São evangélicos. É isso que o irmão Allen denuncia aqui. Gente que faz do evangelho uma doutrina exclusivista para te manipular. Nem Jesus sabe o dia do fim do mundo. Chegaram para o Senhor e disseram: mestre, quando sucederá o fim do mundo? E Jesus respondeu-lhes: nem eu, nem os anjos o sabem, senão o Pai que está nos céus. Então é um segredo de Deus. Amém? E alguém profetizando o fim do mundo. Rapidamente, 21 de outubro de agora mudaram de novo. Queridos, por que se preocupar com o fim do mundo, se Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Você tem que preocupar com o dia hoje, agora. O fim do mundo, isso é para Deus. Fica no seu dia a dia. Já são 35 anos que Deus me chamou para esta obra, Deus me resgatou. E quando eu passei pelas águas batismais, no dia 24 de dezembro de 74, aí eu fiz um pacto com Deus. Eu falei: Senhor, de hoje em diante, eu quero servir-te independente de religião, de crente ou de evangélico ou católico. O meu compromisso não é com os evangélicos. O meu compromisso
é única e exclusivamente com o Evangelho, porque a Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só caminho. Por que essa divergência de igrejas e de doutrinas, se Jesus e a Bíblia é uma só? Amém? Sabe o que Cristo falou sobre isso? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. Ninguém pode ser engenheiro se não seguir carreira de engenharia, não é um fato? Ninguém pode ser arquiteto se não seguir carreira de arquitetura. E ninguém pode ser um cristão autêntico se não seguir a carreira do Evangelho. Esta regra de vida, que é uma regra de vida, é uma norma de vida. Falando em norma de vida, se um campeão olímpico como César Cielo ganhar 5 medalhas de ouro e fizer um exame antidoping e encontrar algum anabolizante no seu sangue, na mesma hora ele é excluído do Comitê Olímpico e aquelas medalhas que ele ganhou são retiradas dele. É uma norma do Comitê Olímpico. E para conhecer a Deus não tem que ter uma norma para conhecer a verdade? É de qualquer jeito. Sabe o que as pessoas dizem? Que nada. Vários caminhos levam a Deus. Aonde fala em Deus está bom. Quem diz que vários caminhos levam a Deus? Se Jesus diz, eu sou o caminho. Agora você não é obrigado a segui-lo. Nem o grande ator Brad Pitt ou Angelina Jolie, que é o casal mais belo de Hollywood, é obrigado a deixar tudo para seguir Jesus. Mas eu repito, você não é obrigado a descer a sepultura, como desceu Michael Jackson, como desceu Elvis Presley, como desceu Jenny Joplin, como desceu Jimi Hendrix, como desceu M.N. House, sábado agora. Você pode ser a próxima vítima e eu posso ser também, ou não? Tantos, vou falar aqui. E os brasileiros, hein? Você lembra de Cazuza, que tinha um vírus da AIDS? Se Cazuza se dobrasse para Cristo, só um minutinho, cavaleiro, só um minutinho. Se Cazuza estava com o vírus da AIDS, se humilhasse diante de Jesus e buscasse a sua presença, eu tenho certeza absoluta que Cazuza estaria vivo até os dias de hoje. Porque Deus cura realmente. Mas sabe o que Cazuza fez antes de morrer? Ele gravou um CD e a música tinha esses dizeres: eu vi a cara da morte, a morte estava viva, o Senhor me chama, mas eu não quero ir. Mas querendo ir ou não, ele morreu podre de AIDS aos 35 anos de idade. Por isso que diz a Bíblia, de Deus não se zomba, o que o homem semear, certamente colherá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A música da M.N. House, o maior sucesso na tradução: querem me internar numa clínica de recuperação, mas eu não vou, eu não vou, eu não vou. Mas vai pro cemitério, e aí? É verdade ou não é? Queridos, sempre eu digo nas minhas pregações, o ex-Beatle John Lennon, nos anos 70, ele reuniu a imprensa mundial e deu uma entrevista dizendo o seguinte: nós, os Beatles, somos muito mais famosos do que Jesus Cristo. Era um direito que ele tinha de zombar ou ironizar Jesus. Mas só quando ele foi assassinado e tombou seu cadáver lá em Manhattan, em Nova York, no dia seguinte, os jornais do mundo inteiro publicavam em letras grandes: o sonho acabou. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13 e o versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Cristo é o mesmo em todas as eras. Ele é o mesmo. Mas eu e você, sabe quem somos nós? O apóstolo Pedro dá a resposta. Pedro diz que o homem é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode odiar o brilho do sol, mas nem por isso o sol para de brilhar. Você pode odiar a Bíblia, rejeitar, mas nem por isso ela deixa de ser verdade. Por isso que diz o apóstolo Paulo: todo homem seja mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. E Ele é verdadeiro. Olha para o universo. Vou terminar já. Falando em olhar para o universo, o rei Davi tinha tanta intimidade com Deus que ele escreveu o Salmo 19,
E o versículo 1, lê a tua Bíblia. Salmo 19, o verso 1, está escrito o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, que são as galáxias, anunciam as obras das suas mãos. Leia, Salmo 19, e o verso 1. Até o universo glorifica a Deus. Amém? Sabe que eu falei que o universo glorifica a Deus? Lembra quando Jesus foi no Calvário sendo crucificado? E os judeus zombavam: olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, aí vamos crer que tu é o Filho de Deus, sai daí, zombando dele. Ele pediu água e deram fel e vinagre, ironizando a ele, não foi? E disse que era a hora 9. Na minha concepção, se crucificava de dia, de manhã, para o corpo ficar o dia inteiro, para todo mundo ver, de dia, hora 9. Mas sabe o que diz a Bíblia? Naquela angústia de Jesus, o inferno todo e o mundo brincando com ele: saia dessa cruz e salva-te a ti mesmo. E ele agonizando. Mas quando ele falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, quando Cristo deu esse brado, sabe o que diz a Bíblia? O céu começou a ficar negro, houve um grande vendaval, houve um grande tremor na terra, começou a tremer tudo. E aqueles soldados disseram: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Naquela hora até o universo se revoltou e abalou as estruturas. Imagine na volta dele, sabe o que ele falou? Quando o Filho do Homem voltar, as potências dos céus serão abaladas. Imagine a terra. Você viu o tsunami do Japão há uns meses atrás? O tsunami abalou o Japão e veio de uma maneira que ninguém esperava. Sabe o que é isso? Profecia de Jesus. Jesus disse: quando o fim estiver próximo, haverá guerras, terremotos, fome, pai contra filho, filho contra pai. Quantas mães dão a luz e jogam a criança na lata do lixo, joga no bueiro? É verdade ou não é? Porque falta o quê? Conhecer a Deus. Esta é uma realidade. Ninguém ama ninguém. E hoje há muitos pais que são assassinados pelos seus filhos por causa das drogas, não tem? Caso de filho matar os pais pelas drogas. Querido, ser cristão não é para qualquer um. Agora é muito fácil você ir ser católico, ser crente. É fácil. Quer ver como é fácil ser crente? Uma vez Jesus falou assim: por que me chamastes de Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? Agora fazer o que ele manda não é que todos querem fazer. Senhor, né? Lembra que os evangelhos colocam na porta da casa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o versículo mais pronunciado pelos evangelhos. Mas na sequência do Salmo 23 eles não querem colocar, como está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Esse não. Só queremos este: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, eu não quero ofender esses mercenários que pregam prosperidade econômica. Sabe o que eles dizem? Quem serve a Deus tem que ter do bom e do melhor. Não é isso? Eu vou terminar, vou provar na luz da Bíblia que os apóstolos de Jesus, os apóstolos, que deviam ter do bom e do melhor, que eles eram uma patente mais alta do cristianismo, deviam ter uma vida de status, claro que deveriam. Mas sabe o que a Bíblia diz? Pedro e João se dirigiam a uma igreja chamada Porta Formosa e se depararam com um mendigo pedindo esmola, paralítico, na porta da igreja. E todos que entravam naquela igreja, aquele mendigo estendia as mãos esperando uma esmola. Quando João e Pedro iam passando por aquele homem levanta as mãos e pede uma esmola. E Pedro diz para aquele homem: olha para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Na mesma hora que eu fui curado, deu um salto e foi curado instantaneamente. Agora eu pergunto: onde ele foi curado? Dentro da igreja? Fora da igreja, na porta. Prova que não é da igreja Valdomiro e nem da Universal que você recebe a bênção. Você recebe a bênção, às vezes fora da igreja, na sua casa, aqui na praça, porque Deus opera em qualquer lugar, em qualquer hora. Amém? E outra, e nem pelo dinheiro, porque os dois apóstolos não tinham dinheiro nem para dar esmola. Ou seja, não tinha nem um realzinho como nós temos hoje para dar esmola. Não temos prata nem ouro.
Não deviam ter do bom e do melhor? Agora o Edir Macedo, R.R. Soares e outros tem jatinho particular. Segundo a revista Veja, o Edir Macedo tem 3 jatos. Cada jato vale 6 milhões de dólares. E Jesus, que é o rei do universo, entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho que nem era dele, era emprestado. Aí você pode dizer: ah, pregador, você está equivocado. No tempo de Cristo não havia BMW, não havia uma limousine. Você não entraria de limousine se fosse nessa época. Será que ele entraria? Você é inteligente. No tempo de Cristo não havia tecnologia, não havia automóveis. Mas se ele quisesse entrar como rei em Jerusalém, sabe como ele entraria? Numa carruagem folheada de ouro. Carruagem havia. 12 cavalos puros sangue brancos, representando as 12 tribos de Israel, no tempo não podia. E as mulheres abanando ele e colocando uva na boca dele, como os reis do passado. Não podia fazer isso, Jesus como rei, com aquela pompa. Mas ele entrou com um jumentinho que nem era dele. Sabe o que o Cristo falou sobre isso? As raposas têm os seus covis, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Esse é o Jesus que nós pregamos e cremos. O Jesus que não veio estabilizar ou estabelecer império aqui na terra, porque ele disse: o meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui. Amém?